Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, tudo bem, Marcelo? Tá me ouvindo bem? Ok, muito obrigado. Então vamos dar início à leitura do Srimad Bhagavatam. Nós estamos lendo nesse programa que é promovido pela ISKCON Rio de Janeiro. O canto é o terceiro canto. O capítulo é o capítulo 13, intitulado O Aparecimento do Senhor Varaha. E o verso é o verso número 26. Então vamos primeiro cantar a canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos. Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vananchari Yamunatira Vananchari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari. Então, vamos glorificar a Suprema Personalidade de Deus e a sua manifestação através do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler o Srimad Bhagavatam. Tesham Satan Veda Vitanamurti Brahma Vadarya Yatma Kunanuvadam Vinadya Bhuyo Vibudodaya Ganjera Lilo Jalam Avevesha. Então, tradução palavra por palavra. Teshan, deles. Satan, dos grandes devotos. Veda, todo conhecimento. Vitana Murtihi, a forma de expansão. Brahma, som védico. Avadárya, sabendo bem disso. Atma, dele mesmo. Guna Anuvadana, glorificação transcendental. Vinadya, ressonante. Puya, novamente. Vibhuda, do transcendentalmente erudito. Udaya, para elevação ou benefício.
Gajendra Lilaha, brincando como um elefante. Jalan, a água. Avivesha, entrou. Tradução: brincando como um elefante, ele entrou na água após rugir novamente, em resposta às orações védicas dos grandes devotos. O Senhor é o objeto das orações védicas, e assim ele entendeu que as orações dos devotos destinavam-se a ele. Significado dado por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A forma do Senhor, sob qualquer configuração, é sempre transcendental e plena de conhecimento e misericórdia. O Senhor é o destruidor de toda contaminação material, porque sua forma é o conhecimento védico personificado, né? Então, assim, quando nós fazemos, por exemplo, a biografia de uma pessoa, né? A gente lê ali sobre aquela pessoa, mas aquele livro ou aquelas palavras, elas não são a pessoa, é a descrição dessa pessoa. Mas no caso da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, quando se descrevem os passatempos dele no Srimad Bhagavatam, ou se canta hinos védicos, se canta os hinos védicos para a glorificação do Senhor Supremo, ali é o próprio Senhor, né? Essa é uma das características do Senhor. Então, o Srimad Bhagavatam, ele por si só é o próprio Senhor Supremo e ele é adorável como uma deidade. Então, por isso tem que ter muito respeito pelo Srimad Bhagavatam, né? Se conta que uma vez Srila Bhaktivinoda Thakur estava no seu escritório, né? E do lado tinha uma coleção, o Srimad Bhagavatam estava presente, vários volumes. E aí um assistente dele entra no escritório dele para falar com ele. E Srila Bhaktivinoda Thakur fica bastante incomodado porque ele antes de falar com ele, ele esqueceu de prestar reverências para o Srimad Bhagavatam, que é a personificação literal do Senhor Supremo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita reverência para com o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele não é um livro como outro qualquer. Ele deve ser sempre colocado num lugar de respeito, né? Ele não deve ser colocado no chão, não se deve colocar objetos em cima do Srimad Bhagavatam. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque ele é uma deidade adorável. Ok? Então, continuando aqui. Sua forma é o conhecimento védico personificado. Todos os Vedas adoram a forma transcendental do Senhor. Nos mantras védicos, os devotos pedem ao Senhor que remova a refulgência ofuscante, porque ele cobre seu rosto verdadeiro. Então, essa refulgência que está sendo descrita aqui é o Brahma Jyoti, é o Brahman, né, em pessoal, que nada mais é do que a refulgência do corpo do Senhor. Então os devotos, eles constantemente, no Bhagavatam a gente vai ler isso em vários momentos, e na própria oração para Damodara, a gente está no mês de Kartika, é o Damodarastaka, e ali há uma invocação que pede para que tenha a visão do próprio Senhor e não nem do Brahman pessoal, que é a sua refulgência, e muito menos do Paramatma, mas para que a mente seja concentrada
em Bhagavan. Os devotos do Senhor, eles se concentram, os devotos de Krishna, eles buscam concentrar a sua mente e os seus olhos, os seus sentidos, na forma pessoal do Senhor, que é Bhagavan, que é a forma mais elevada, e ela é a forma original do Senhor, né? Todas as outras formas são expansões ou manifestações do próprio Senhor. Esta é a versão do Sri Ishopanishad, né? O Sri Ishopanishad é um dos Upanishads. Ele é um dos Upanishads e ali há uma descrição de como é o Senhor, né? Que o Senhor não tem veias, né? Ou seja, que seu corpo ele é absolutamente transcendental. Isso na Bhagavad Gita em vários momentos é descrito isso, né? Krishna fala que os tolos achavam que antes ele era impessoal e aí quando ele vem a Terra, a esse planeta, ele toma essa forma, né? E aí Krishna fala, mas eles não conhecem a minha verdadeira natureza. Em outros momentos na Bhagavad Gita, Krishna ele vai explicar, né, que o corpo dele é transcendental, ele não é. E assim como todas as formas do Senhor Supremo, né, são formas transcendentais, não são formas que são feitas da matéria grosseira desse mundo, não é influenciado pelos três gunas. E existem devotos do Senhor também que tem forma, a seu corpo ele não é um corpo material, não é influenciado pelos gunas. É o caso de Narada Muni. O corpo de Narada Muni é um corpo espiritual. Narada Muni não tem corpo material. E originalmente, quando o Senhor Brahma ele é criado, o corpo dele também é transcendental. Isso está descrito no segundo canto do Srimad Bhagavatam. Depois, para poder produzir os Prajapatis, é que ele toma um corpo material para poder haver reprodução, né? Então, continuando aqui, o Senhor não tem forma material, mas sua forma é sempre compreendida em termos dos Vedas. Os Vedas são tidos como a respiração do Senhor, e esta respiração foi inalada por Brahma, o estudante original dos Vedas. A respiração da narina de Brahma causou o aparecimento do Senhor Javali. E por isso, a encarnação de Javali do Senhor são os Vedas personificados. Então aqui está dizendo que o Senhor Varaha-deva é a própria personificação dos Vedas. A glorificação da encarnação por parte dos sábios nos planetas superiores consistia em verdadeiros hinos védicos. Sempre que se glorifica o Senhor, deve-se compreender que os mantras védicos estão sendo corretamente vibrados. Isso isso é muito interessante. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, né? Então, originalmente existiam esses hinos védicos, né, que eram transmitidos de forma oral, né? Isso e o aparecimento do Senhor Varaha-deva foi lá nos primórdios da criação, no começo da criação, né? Então, os hinos védicos, eles nada mais são do que hinos de glorificação ao Senhor Supremo. São hinos de adoração, glorificação, mas que trazem um profundo conhecimento místico e uma compreensão acerca do Senhor, do Tattva, né? Quando a gente começa a chegar próximo do Dwapara Yuga, né, no final da Dwapara Yuga para o começo da Kali Yuga, a capacidade de compreensão e a capacidade de entoar esses mantras védicos começa a ficar mais fraca, né? O conhecimento ele começa a se perder. Tanto que Krishna ele explica isso na Bhagavad Gita, né?
Krishna ele explica que o conhecimento que está presente na Bhagavad Gita e que é a essência do conhecimento védico também, a Bhagavad Gita ali está quase todo o conhecimento ali presente, né, sob o aspecto filosófico. A Bhagavad Gita é também uma compilação dos conceitos que estão presentes nas Upanishads, e a gente já vai falar o que são as Upanishads, né? Então, Krishna ele explica que originalmente ele explica esse conhecimento, que é a Bhagavad Gita, para Vivasvan, que é o deus do sol. E Vivasvan ele explica para seu filho Ikshvaku e assim por diante, para Manu, e aí é estabelecido a primeira sucessão discipular, que vem do Senhor Brahma, né? Mas Krishna, logo depois, ele fala, mas por algum motivo, esse conhecimento ele se perdeu. Então, em algum momento, esse conhecimento da Bhagavad Gita ele se perde. E aí, quando Krishna está com Arjuna em Kurukshetra, ele reestabelece esse conhecimento mais uma vez, falando para Arjuna sobre esse conhecimento, né? Então, a primeira coisa é que esse conhecimento ele às vezes se perde por algum motivo, né? Normalmente, quando começa a se distorcer o sentido, começa a se dar novas interpretações e etc. Por isso que Srila Prabhupada escreve a Bhagavad Gita como ela é. A Bhagavad Gita nas palavras do próprio Senhor Supremo, né? Então, Srila Prabhupada nos explica que todo esse conhecimento ele não tem que ser interpretado. Ele pode até ser interpretado, mas ele vai ser interpretado por grandes acharyas que estão na nossa sucessão discipular, mas não por pessoas que não são os acharyas. Quem tem esse papel de interpretar é o acharya, né? E Srila Prabhupada ele dá esse conhecimento de forma integral. Então lá atrás haviam esses hinos védicos que são hinos de glorificação do Senhor Supremo. Quando chega ao final da Dwapara Yuga, esse conhecimento há uma previsão da perda desse conhecimento. Por quê? Porque com a chegada de Kali Yuga, a capacidade de memorização e de compreensão das pessoas que estão aqui nesse mundo, que estão presas a esse mundo, começa a diminuir e enfraquecer. Para isso surge uma encarnação também do próprio Senhor Supremo, que é Vyasadeva. E o que Vyasadeva ele faz? Ele pega esses hinos védicos, né, todos esses hinos védicos, e ele divide, ele resume eles e divide eles em 4 partes, né, que é o Rig Veda, o Atharva Veda, o Yajur Veda e o Sama Veda. E ele entrega cada um desses Vedas, né, para os seus discípulos mais proeminentes, né? Os seus discípulos mais proeminentes, ele dá um Veda para cada um deles para que eles decorem esse Veda, né? E ele passa para a forma escrita. Só que esses hinos védicos, eles são muito místicos, né? Tem um sentido muito místico e que vai além da nossa capacidade de compreender, né? Eles são entoados ainda, e inclusive aqui no comentário de Srila Prabhupada se diz que eles têm que ser entoados dentro de uma métrica específica, de forma irreparável. Na Índia é muito comum, né? Existem pessoas que são preparadas desde cedo, de tenra idade ali, 2, 3 anos de idade, para entoar esses mantras védicos, né? Então, desde menino, o menino vai aprendendo e ele vai decorando, né? Então, aí tem eles, quando chegam à idade adulta, que já são brahmanas, eles conseguem de memória entoar um Veda inteiro, assim, sabe? Um desses Vedas inteiro ele entoa. E aí tem outros que conseguem entoar 2 Vedas, né? Eles conseguem. E aí tem um terceiro que é muito raro, que é o
consegue entoar 3 Vedas diferentes, né? Então é algo muito difícil. E aí o que Vyasadeva fez? Como esses Vedas, eles são muito místicos, né? É um conhecimento místico, é um conhecimento que vai além da nossa capacidade de compreensão com essa inteligência que nós temos. É necessário haver uma intercessão aí do Senhor Supremo. Ele compila uma série de livros chamados Upanishads, né? Segundo a descrição, originalmente eram mais de 2.000 Upanishads. Mais de 2.000, né? O que são essas Upanishads? É a explicação filosófica, ou seja, a explicação sistematizada e filosófica e as conclusões que estão relacionadas ao conhecimento que está presente nesses Vedas, né? Nesses hinos de glorificação. Então, originalmente eram mais de 2.000, chegaram aos nossos dias cerca de 220, mais ou menos. Mas desses 220, 108 são os principais. E desses 108 existem 10 que a maior parte das pessoas que estudam Vedanta se concentram nesses 10 Vedas, né? Esse estabelecimento desses 10 Vedas, desses 10 Upanishads principais, foi estabelecido por Shankaracharya lá no século 8, né? Porque são esses 10. Então o Vyasadeva, ele escreve essas Upanishads, que são a conclusão filosófica dos Vedas, e aí depois ele começa a escrever outros livros para as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de compreender conhecimento filosófico. E aí ele escreve os Puranas, né? Que são livros de histórias, mas são histórias que de fato ocorreram e que estão em convergência com o conhecimento das Upanishads. Na verdade, o que Vyasadeva ele faz é pegar o conhecimento que está presente nas Upanishads e ele, cada conhecimento específico, ele coloca uma história que remete àquele conhecimento filosófico específico das Upanishads. Por quê? Porque em Kali Yuga, para a gente, é mais fácil compreender as lições através de uma história, né? Isso é muito comum, a gente vai ver aqui no Ocidente também existe, são as fábulas, né? Jesus também ensinava dessa forma, né? Através das famosas parábolas, né? Então são histórias que trazem um conhecimento, que trazem uma conclusão. É a famosa, qual é a moral da história, né? Então os Puranas são isso, são histórias de coisas que de fato ocorreram, eventos que realmente ocorreram, eventos que ocorreram com o Senhor Supremo, ou com os seus devotos, ou com algum semideus, né? E aí se utiliza aquela história para exemplificar e remeter a um conhecimento que está nas Upanishads, né? Depois que ele faz isso tudo, aí ele escreve outros livros. Um deles, uma seção de livros são os Brahmanas, que são livros que ensinam rituais específicos para você colocar aqueles hinos védicos em prática. E são os Brahmanas, e que são utilizados pelos Brahmanas no urbe, né, nas cidades. E aí existe um segundo tipo de livros que são os Aranyakas. Os Aranyakas são livros mais secretos, é um conhecimento mais hermético. E por quê? Porque ali é conhecimento místico. Você tem que ter uma capacidade de compreensão mística e não apenas uma capacidade de compreensão lógica ou filosófica, né? Então, esses livros Aranyakas, eles normalmente eles são estudados por vanaprastas, homens brahmanas que durante a vida toda foram estudando os Vedas. Quando chega no final da sua vida, eles vão para a floresta para meditar e para estudar os Aranyakas, que são livros que dão conhecimento místico, né?
Místico no sentido de entender coisas que não são compreensíveis pela nossa inteligência material, né? Então são livros bem complexos. Depois, Vyasadeva ele escreve um outro livro chamado Brahma Sutra ou Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra ou Brahma Sutra, ele é uma compilação, ele é um resumo das Upanishads. E assim, todo mundo que faz parte da escola de Vedanta, todos os acharyas, todas as sampradayas de Vedanta, o acharya ele faz um comentário sobre o Vedanta Sutra, né? Que é, na verdade, o comentário ele é a interpretação através de samadhi que aquele acharya ele fez do Vedanta Sutra, né? Então, Shankaracharya faz o Chararika Bhasya, né? Bhasya significa comentário. Ramanuja faz o Sri Bhasya, né? Mas quando a gente chega em Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é um acharya da nossa Sampradaya específica, né? Apesar de nós, Gaudiyas Vaishnavas, estarmos inseridos na Brahma Madhava Sampradaya, de Madhava Acharya, a nossa teologia ela é bem diferente da teologia da Brahma Sampradaya. E aí, Chaitanya Mahaprabhu, naturalmente, segundo a tradição, deveria ter feito um comentário, né? Ele deveria ter feito um bhasya do Vedanta Sutra. Mas Chaitanya Mahaprabhu ele não fez esse comentário do Vedanta Sutra. Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu ele explica que o comentário do Vedanta Sutra dos Gaudiyas Vaishnavas, que somos nós, é o Srimad Bhagavatam. Ele é o comentário natural desse Vedanta Sutra. Então existem estudos que você vai pegar o Srimad Bhagavatam e você vai conseguir correlacionar cada trecho do Srimad Bhagavatam a um trecho, versos específicos do Vedanta Sutra, né? Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu ele recomenda não o estudo do Vedanta Sutra, porque o Vedanta Sutra é muito difícil de estudar. Então, Chaitanya Mahaprabhu fala, não, esquece o Vedanta Sutra. Então, os Gaudiyas Vaishnavas, eles praticamente não estudam o Vedanta Sutra. Eles estudam o Srimad Bhagavatam, que é o próprio comentário do Vedanta Sutra, e é um comentário, é um bhasya, que foi escrito pelo próprio autor do Vedanta Sutra, que é Vedavyasa, né? Então, aqui é o conhecimento original, é o conhecimento mais elevado. Por isso que se diz o Srimad Bhagavatam, ele é o fruto maduro da árvore do conhecimento védico. Por quê? Porque depois de escrever toda a literatura e ainda depois de escrever o Vedanta Sutra, Vyasadeva ele estava insatisfeito, e aí Narada Muni vai até ele e explica o motivo da insatisfação dele, que é que ele não tinha dado o summum bonum do conhecimento védico, que é o conhecimento acerca da suprema personalidade de Deus, que é Sri Krishna. E aí Vyasadeva ele escreve o Srimad Bhagavatam, que também é chamado de Bhagavata Purana, e que explica minuciosamente todas as principais encarnações, todas as principais manifestações de Krishna aqui nesse mundo, e explica também a relação de Krishna com os seus devotos, né? Então é o conhecimento mais importante para nós, ok? Então por isso que está se dizendo aqui que a glorificação, então Srila Prabhupada continua, a glorificação da encarnação por parte dos sábios nos planetas superiores consistia em verdadeiros hinos védicos.
Então a glorificação que os sábios estavam fazendo aqui a Varahadeva são os verdadeiros hinos védicos. Eles entoam os hinos védicos. Por que se diz isso? Porque os hinos védicos eles não têm outro objetivo senão a glorificação do Senhor Supremo. Sempre que se glorifica o Senhor, deve-se compreender que os mantras védicos estão sendo corretamente vibrados. O Srila Prabhupada explica isso, né? Então todos os mantras eles precisam ter uma métrica específica, né? Eles precisam ter um cuidado específico, porque se você entoar os mantras de forma errada, isso pode ter consequências, né? E é muito interessante porque antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esse mantra que nós praticamos, que é o Mahamantra Hare Krishna, e que é o processo para essa Kali Yuga, para essa era de Kali, ele não era entoado em ocasiões normais. Ele só era entoado em ocasiões muito especiais. Por quê? Porque ele é o maior e o mais poderoso de todos os mantras. Então ele precisa ser entoado numa métrica específica, em lugares apropriados, por uma pessoa apropriada, então, porque é o mantra mais poderoso que existe. É o mantra que é a personificação do próprio Senhor Supremo. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando esteve aqui nesse mundo, ele estabelece uma outra modo para cantar esse mantra. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele diz que não há maneira de você cantar, nem local para você cantar o Mahamantra Hare Krishna. Ele estabelece o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então ele estabelece que o mais importante é você cantar. Isso é que é o importante. E ele bloqueia todas essas convenções de ter que se cantar com uma métrica específica, num local específico e que você tenha uma qualificação específica. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria encarnação de Krishna, que vem a esse mundo como um devoto de Krishna, para mostrar o que é um devoto perfeito, ele estabelece que você pode cantar esse mantra de qualquer forma. Então, ao mesmo tempo que essa Kali Yuga é uma era de muito sofrimento, de muita briga, de muita desavença, ela também é uma era em que é mais fácil para você alcançar o Senhor Supremo, porque Chaitanya Mahaprabhu ele estabelece o canto, o canto dos santos nomes, Harinama Sankirtana. Então é o canto congregacional dos santos nomes, né? Então, continuando aqui, portanto, o Senhor ficou satisfeito quando esses mantras védicos foram cantados, e para encorajar seus devotos puros, ele rugiu mais uma vez e entrou na água para resgatar a terra submersa. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Staptam Yana Bhutale Swayarupaha Kada Mahyan Dadati Swapadantikan Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Siguru Vaishnavam Cha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivan Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantana Mustute Tapja Kanchana Gorangi Radevrinda Vaneshvari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriye Namo Vishnu Padaya Krishna Prestabhutale Srimati Purushatraya Swamini Tinamine Namaste Gura Vrindavana Acharya Dina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadharma Prantareka Taha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestabhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashacharya Deshatarine
Machakalpa Tarubhyachya Kripasindubhya Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa de Gora Bhaktamena. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então aqui está se falando sobre o aparecimento do Senhor Varahadeva, né? Então como é que começa essa história toda? Então vamos fazer o seguinte, para a gente poder contextualizar, a gente vai ler os versos anteriores rapidamente, né? Isso é uma coisa que é importante ter essa prática, né? A gente lê um verso só, né? A gente, na nossa vida pessoal, a gente lê um verso só, a gente lê o comentário de Srila Prabhupada para poder compreender qual é o sentido daquele verso, né? O que Srila Prabhupada está tentando explicar naquele verso, e essa é a forma que a gente tem de se associar a Srila Prabhupada. E aí uma prática que é interessante é você ler todos os versos anteriores para você saber aonde que está contido aquele verso, qual é o contexto daquele verso. Então, o verso número 1, vamos começar do verso número 1 e vamos ler até o 26. Então, o aparecimento do Senhor Varaha. Sri Shukadeva Goswami disse: ó rei, após ouvir todos esses virtuosíssimos tópicos da parte do sábio Maitreya, Vidura perguntou em seguida sobre os tópicos da Suprema Personalidade de Deus que ele adorava ouvir, porque no capítulo anterior foi sobre a criação dos Kumaras, agora vai falar sobre o aparecimento do Senhor Varahadeva, né? E tanto os Kumaras quanto o Varahadeva estão ligados a uma outra história, que é o aparecimento aqui nesse mundo de dois seres, dois asuras, que é Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Hiranyaksha, ele vai ser morto pelo Senhor Varahadeva, e esses dois asuras nada mais são do que dois devotos do Senhor, que é Jaya e Vijaya, que são os porteiros de Vaikunta, né? Então eles são amaldiçoados pelos Kumaras, e aí eles aceitam essa maldição para vir aqui nesse mundo, lá nos primórdios da criação. Então vamos lá. Ó rei, após ouvir todos esses virtuosíssimos tópicos da parte do sábio Maitreya, Vidura perguntou em seguida sobre tópicos da Suprema Personalidade de Deus que ele adorava ouvir. Vidura disse: ó grande sábio, que fez Swayambhuva, o querido filho de Brahma, após obter sua muito amorosa esposa. Swayambhuva é o Manu original, ele é o Prajapati original, né? Ó melhor entre os virtuosos, o rei original dos reis, Manu, era um grande devoto da Suprema Personalidade de Deus, Hari, e assim seu caráter sublime e atividades são dignos de serem ouvidos. Por favor, descreve-os. Estou muito ansioso por ouvi-los. Inclusive, em todo o terceiro canto, ele vai descrever bastante a Swayambhuva Manu e a sua descendência. Alguns dos descendentes de Swayambhuva Manu é Kapila Deva, que é neto de Swayambhuva Manu, e o outro é Dhruva Maharaj, né? As pessoas que têm ocasião de ouvir da parte de um mestre espiritual com muito empenho e por longo tempo, devem ouvir da boca de devotos puros sobre o caráter e as atividades dos devotos puros. Os devotos puros sempre pensam, dentro de seus corações, nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que outorga liberação a seus devotos. Sri Shukadeva Goswami disse: a personalidade de Deus, se Krishna, sentiu prazer em colocar seus pés de lótus sobre o colo de Vidura, porque Vidura era muito manso e amável. Ó sábio Maitreya! O sábio Maitreya estava muito satisfeito com as palavras de Vidura e, influenciando-se por seu estado de espírito, tentou falar. Então aqui está falando qual é a qualificação de Vidura para que Krishna colocasse seus pés de lótus no coração,
né? Que ele era muito manso e amável e muito rendido ao seu mestre espiritual e muito ávido de obter conhecimento acerca da suprema personalidade de Deus, né? Inclusive é dito que Vidura ele é uma encarnação do próprio Yamaraj, né? Que é o Senhor da Morte, né? Ó sábio Maitreya, disse a Vidura, após seu aparecimento humano, o pai da humanidade, juntamente com sua esposa, dirigiu-se assim ao reservatório da sabedoria védica, Brahma com reverências e mãos postas. Ou seja, foram até Brahma de mãos postas, né? Vós sois o pai de todas as entidades vivas e a fonte de sua subsistência, porque elas nasceram de vós. Por favor, mostrai-nos como devemos fazer para prestar-vos serviço. Ó pessoa adorável, por favor, dai-nos vossa orientação para que a execução do dever dentro de nossa capacidade de trabalho, para que possamos segui-lo a fim de obter fama nessa vida e progresso na próxima. O Senhor Brahma disse, meu querido filho, ó Senhor do mundo, estou muito satisfeito contigo e desejo todas as bênçãos, tanto para ti quanto para tua esposa. Tens-te rendido a mim sem reserva, de todo o coração, seguindo minhas instruções. Ó herói, teu exemplo condiz inteiramente com a atitude de um filho na relação com o pai. Essa espécie de adoração ao superior é necessária. Uma pessoa que está além do limite da inveja e que é sã, aceita a ordem de um pai, com grande deleite e a executa com o máximo de empenho. É claro que aqui o pai ele tem que também ser respeitável, né? Isso João Brahma era. Uma vez que és meu filho muito obediente, peço-te para gerar filhos qualificados, como tu, no ventre da tua esposa. Governa o mundo de acordo com os princípios do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. E desse modo, adora o Senhor através da execução de yágyas, de sacrifícios, de sacro ofício. Ó Rei, se puderes dar a devida proteção aos seres vivos no mundo material, este será o melhor serviço a mim. Quando o Senhor Supremo perceber que és um bom protetor das almas condicionadas, certamente o Senhor dos sentidos ficará muito satisfeito contigo. E fica, né? Porque várias encarnações do Senhor nascem na família de Swayambhuva, mano, né? A Suprema Personalidade de Deus, Janardana, Senhor Krishna, é a forma para aceitar todos os resultados dos sacrifícios. Se ele não é comprazido, então o esforço que alguém faça visando o avanço é inútil. Ele é o eu último, e por isso aquele que não o satisfaz certamente negligencia seus próprios interesses. Ou seja, ele está instruindo aqui Swayambhuva Mano para adore ao Senhor. Esse é o teu propósito. E se você não faz isso, você está desperdiçando a tua vida, né? Sri Manu disse, ó Senhor Todo-Poderoso, ó Matador de todos os pecados, hei de guiar-me por vossa ordem. Agora, por favor, deixai-me conhecer meu lugar e o das entidades vivas nascidas de mim. Ó Mestre dos semideuses, por favor, tentai erguer a terra que está mergulhada na grande água. Então, assim, a terra nesse momento ela ainda estava Bhuloka, né, que é esse lugar onde nós vivemos agora, né? Porque todos esses eventos aqui eles acontecem nos planetas celestiais, né?
E nos primórdios, então a Terra, que é Buloka, que é esse lugar onde nós vivemos, ainda estava mergulhado no oceano causal. Então Swayambhuva Manu fala, né? Ó mestre dos semideuses, por favor, tentai erguer a Terra, né, que está mergulhada na grande água, porque este é o lugar de residência para todas as entidades vivas. Isso pode ser feito por vosso esforço e pela misericórdia do Senhor. Se Maitreya disse, então vendo a terra mergulhada na água, Brahma concentrou sua atenção por longo tempo em pensar como ela poderia ser erguida, né? Então Brahma começa, como é que a gente vai tirar ela lá do oceano causal, né? Brahma pensou, enquanto tenho me ocupado no processo da criação, a terra está sendo inundada por um dilúvio e tem descido às profundezas do oceano. O que nós, que estamos ocupados no assunto da criação, podemos fazer? É melhor deixar que o Senhor Todo-Poderoso nos oriente. Ó impecável Vidura, enquanto Brahma pensava assim, então enquanto ele meditava, né? Enquanto Brahma pensava assim, subitamente uma pequena forma de javali surgiu da sua narina. A medida da criatura não era maior do que a parte superior do polegar. Então, assim, era pequenininho mesmo, assim. Um pouco maior do que uma fava, um grãozinho. Ó descendente de Bharata, enquanto Brahma o observava, aquele javali situou-se no céu numa maravilhosa manifestação, tão gigantesca como um grande elefante. Maravilhado de observar a fantástica forma semelhante a um javali no céu, Brahma, acompanhado por grandes brahmanas como Mariti, bem como os Kumaras e Manu, pôs-se a indagar de várias maneiras. Primeiramente, esse javali foi visto como não maior que a ponta de um polegar, e numa questão de instantes ficou tão grande como uma pedra. Minha mente está perturbada. Será ele a suprema personalidade de Deus, Vishnu? E isso aqui é muito interessante, porque como Brahma estava criando tudo, de repente há uma manifestação que está além da vontade dele, ou seja, que não foi ele que criou. Então, qual é a conclusão lógica? É que é a própria manifestação de Vishnu, é o Senhor Varahadeva. Enquanto Brahma deliberava com seus filhos a suprema personalidade de Deus, Vishnu rugiu tumultuosamente como uma grande montanha. Então aqui já está estabelecido que é o próprio Senhor Vishnu, o próprio Senhor. A onipotente e suprema personalidade de Deus vivificou Brahma e os outros Brahmanas, altamente elevados ao rugir novamente com sua voz em comum, que ecoou em todas as direções. Quando os grandes sábios e pensadores que são habitantes de Janaloka, Tapaloka, Satyaloka, ouviram a aterradora voz do Senhor Javali, que era o som todo auspicioso do Senhor, todo misericordioso, eles cantaram auspiciosos cânticos dos 3 Vedas. E o verso que nós lemos hoje, brincando como um elefante, Varahadeva, né? O Senhor, ele entrou na água após rugir novamente, em resposta às orações védicas dos grandes devotos. O Senhor é o objeto das orações védicas, e assim ele entendeu que as orações dos devotos destinava-se a ele. E aí, quando o Senhor ele está satisfeito com a glorificação dos seus devotos, tudo se torna muito auspicioso. Então, vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer aos devotos que estavam presentes aqui para me ouvir.
Queria agradecer a ISCOM Rio de Janeiro, né, em especial para o Buparavioma, que vem mantendo esse programa já há alguns anos, né. Lá no auge da pandemia, né, começou esse programa, a leitura do Srimad Bhagavatam. Então nós vamos ter aí ainda muitos e muitos e muitos encontros diários. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada.